Agora daremos a seguir três proposições que caracterizam os chamados limites fundamentais. Então são três limites fundamentais. O primeiro, a primeira proposição, é limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. É uma proposição. Então quando vai aparecer agora limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Exemplo. Encontrar o limite de seno de 2x sobre x quando x tende a zero. Veja bem, a proposição fala seno de x sobre x. Aqui nós temos seno de x, 2x sobre x. Então, nós não podemos aplicar a proposição direta. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Primeiro, nós vamos fazer uma mudança de variável. Então, vai ter que ficar na fórmula de limite de seno de u sobre u quando u tende a zero. Aí ficou igualzinho à proposição 1. E como que a gente faz isso? É a velha mudança de variável. Eu vou falar que meu u vale 2x. Meu u, por que eu falei que meu u vale 2x? Porque eu tenho que fazer seno de u. Aqui eu tenho seno de 2x, então se eu colocar u no lugar de 2x, então eu falo que o meu u vale 2x. O que acontece quando u vale 2x? X tende para quanto? Para zero. 2 vezes 0, 0. Então, u continua tendendo para zero. Eu tenho que prestar muita atenção nisso. Quando eu faço mudança de variável, se u é igual a 2x, e u vai tender para quanto? Aqui, continua tendendo para zero. Então, agora eu posso escrever que limite de seno de 2x sobre x quando x tende a zero é igual a limite de seno de u sobre 2 quando u tende a zero. Por que u sobre 2? Porque eu falei que meu u é 2x, e ele está sendo dividido por x. Então, eu vou ter que escrever x em função de u. Basta pegar esse 2 que está multiplicando x e passar a dividir no u. Se u é igual a 2x, é lógico que x é igual a u sobre 2. Então, aonde tinha 2x, eu coloquei u, e aonde tinha x, eu coloquei u sobre 2. Divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, vai ficar... está sendo dividido por u sobre 2, é a mesma coisa que multiplicar seno de u por 2 sobre u. O 2 eu posso tirar do limite, é uma constante, então eu vou ter que limite de seno de 2x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 2 vezes o limite de seno de u sobre u, quando u tende a zero. Olha, isso daqui eu sei que é 1 pela proposição, então vai ser 2 vezes 1, 2. Então agora eu posso afirmar... Eu posso afirmar que o limite de seno de 2x sobre x, quando x tende a zero, é 2. Exercício. Calcular limite de seno de 3x sobre seno de 4x, quando x tende a zero. Tentem resolver, por favor. Vamos lá. Novamente, aqui, seno de 0 é 0. Seno de 0 é 0. 0 sobre 0 é indeterminado. Então, eu vou ter que usar alguma propriedade. Vamos usar a proposição 1. Então, vamos fazer novamente mudança de variável. Veja bem, aqui, seno de 3x, eu posso multiplicar o seno de 3x e dividir ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu multipliquei por 1. 3x de 3x é 1. Então, na verdade, eu multipliquei por 1, posso fazer isso. Vou fazer a mesma coisa no seno de 4x. Vou multiplicar o seno de 4x por 4x e dividir por 4x. Agora, eu posso fazer mudança de variável, Primeira coisa, vamos tirar essa fração daqui, aqui vai ficar, veja bem, esse 3x, esse 3 do x aqui, esse 3 do x aqui, eu vou tirar, vai virar o meu numerador da fração. Esse 4 do x vai virar o meu denominador. Esse x aqui, eu vou simplificar com esse. Então, esse 3x e esse 4x, nós conseguimos eliminá-lo, Tiramos o 3 quartos, a fração veio para cá, x dividido por x é 1. Na verdade, nós tiramos 3x, 4x e x por x é 1. Então, ficou 3 quartos de limite de seno de 3x sobre 3x, dividido por limite de seno de 4x sobre 4x, e x tendendo a zero. Agora ficou fácil, é igual ao exemplo, Aqui, fazendo mudança de variável, eu vou falar que meu u é 3x, então vai ficar seno de u sobre u. Se x tende a zero, é lógico que 3 vezes x também tende a zero.
Aqui, nesse espaço aqui, eu chamei meu u de 4x, então ficou seno de u sobre u. É lógico que x tende a zero, 4 vezes 0 também tende a zero, então, u também tende a zero. Então ficou 3 quartos vezes 1 sobre 1. Por quê? Limite de seno de 3x sobre 3x quando x tende a zero é 1. Limite de seno de 4x sobre 4x quando x tende a zero também é 1. Então, 1 sobre 1, 1. Então, na verdade, é 3 quartos. O resultado desse limite é 3 quartos. Exercício 4. Calcular limite da tangente de x sobre x quando x tende a zero. Tentem resolver, por favor. Novamente, vamos substituir por zero. Tangente de zero é zero, zero sobre zero é indeterminado. Não dá. Então, nós vamos ter que usar alguma propriedade, né? Ó, lembrando que tangente de x é a mesma coisa que seno de x sobre cosseno de x. Tá? Então, eu posso escrever que limite de tangente de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a limite de seno de x sobre cosseno de x, quando x tende a zero. Aqui agora eu tenho divisão de fração, né? Eu conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. Quem é a primeira? Seno de x sobre cosseno de x. Quem é a segunda? Aqui é x sobre 1. Inverso de x sobre 1 é 1 sobre x. Aqui nós já colocamos seno de x sobre x e 1 sobre cosseno de x. Para quê? Para ficar na forma dos limites que nós vamos usar. Né? Aqui é seno de x sobre seno de x. Isso daqui, quando x tende a zero, nós sabemos que esse limite aqui é 1. Então vai ficar, eu posso falar que isso aqui, quando eu tenho o limite de um produto, eu posso falar que é o produto dos limites dos fatores. Então eu posso falar que isso aqui é limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, vezes limite de 1 sobre cosseno de x, quando x tende a zero. Aqui nós já sabemos que é 1, seno de x sobre x, quando x tende a zero é 1. Aqui 1 sobre cosseno de x, cosseno de zero é 1, 1 sobre 1 é 1. Então o resultado desse limite é 1 vezes 1, que é 1.